Eu cumprimento os irmãos e a todos com a paz do Senhor. Hoje vamos abordar sobre o pecado. O pecado, que tantos tiram e nos afasta da comunhão com Deus, que nos afasta de ter uma intimidade com Deus. A origem do pecado. A palavra de Deus vai falar lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, ali Deus criou o ser humano, criou o homem, deu forma ao homem, moldou ele com as suas próprias mãos e botou ele sobre governar todas as coisas sobre a terra, sobre os animais. E a palavra de Deus vai nos falar a criação da mulher como a companheira do homem. E ali naquele jardim do Éden, Deus falou para ele que poderiam comer de todos os frutos, de menos daquela árvore proibida, a árvore fruto do conhecimento. E ali o inimigo vem entrar na serpente. E a serpente induziu a Eva a comer daquele fruto. E ela, por sua vez, também veio influenciar Adão, e Adão veio a pecar. E a serpente usou de todas as astúcias dela para manipular a mulher. Da mesma forma, no dia de hoje, o inimigo, o Satanás, ele usa de toda a astúcia para nos afastar do caminho do Senhor. Muitas das vezes vai dizendo que nós não precisamos orar, que nós não precisamos buscar a Deus, que para servir a Deus, Deus quer nosso coração, Deus não quer saber da nossa vida, mas Deus quer nós obedientes, ligado a Ele, Jesus, Ele quer ser teu amigo, Ele quer andar contigo, caminhar contigo. E a palavra de Deus vai falar sobre isso, que o inimigo quer tirar o homem da glória. E tudo, irmão, pelo pecado. E assim que Adão comeu daquele fruto e realmente pecou contra Deus, veio a conversar com ele e se escondeu de Deus. Então o pecado nos afasta de Deus. E era algo muito simples, irmão. Ali bastava Adão pedisse perdão a Deus e o pecado estava encerrado. Deus ia perdoar ele. Mas por sua vez Adão preferiu justificar o erro dele, dizendo: foi a mulher que tu me deste. Irmão, até hoje nós muitas das vezes não pedimos perdão a Deus e queremos justificar nossos erros e botar a culpa em alguém. Sempre queremos culpar alguém, nunca assumimos que realmente nós estamos errados. E não pedimos perdão, coração endurecido, e nós não pedimos perdão. O fato de nós não pedir perdão nos afasta do caminho de Deus. Você vê que Davi era um homem que cometeu muitas irregularidades, um homem que cometeu atos errados, mas ele tinha o coração aquebrantado. Ele se humilhava a Deus e pedia perdão pelos pecados que sabia que era falho. Irmão, nós somos falhos, nós erramos, mas o grande erro é querer justificar o nosso erro, e muitas das vezes não está ali pedindo perdão a Deus, pedindo perdão não de hipocrisia, mas de sinceridade, e procurando não cometer aqueles erros. Muitas das vezes a nossa vida está dando errado, coisas acontecendo. Muitas das vezes é porque nós não tomamos uma posição realmente de pedir perdão a Deus. Deus enviou o Filho dele para nos resgatar desse pecado. Jesus, ele morreu na cruz para pagar pelo nosso pecado, que foi introduzido no mundo através do homem. Através de um homem,
o pecado entrou no mundo e foi para todas as gerações e gerações. E Deus, tamanho é o amor de Deus, tamanho é o amor de Deus para conosco, que preparou o teu Filho e enviou para nos resgatar desse pecado, para nos trazer comunhão entre Deus e nós. Hoje Jesus é o nosso advogado. A palavra de Deus vai falar no Evangelho de João 3, versículos 17 ao 18, falando que Jesus veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. E vai falar que as pessoas preferiu mais as trevas, porque suas obras eram más, do que a luz que vinha de Deus. E muitos vão ser condenados por isto, irmão, por preferir o pecado. É lógico que o pecado é bom, o pecado é doce, porque se o pecado fosse ruim, ninguém pecava. Eu vou dizer para vocês que beber, tomar uma cerveja, isso pode ser muito bom. A iniquidade é bom. Eu, graças a Deus, nunca usei droga, mas eu tenho certeza que o efeito que ela deve causar no corpo é bom. Adulterar e fornicar é bom. Mas por que nós temos que abrir mão disso tudo? Porque nosso caminho é Jesus. Nós queremos buscar Jesus. E a prostituição, os vícios, nos afasta de Deus, nos afasta de Jesus. Então, irmão, vamos realmente estar buscando a Jesus. A gente abrir mão do pecado para servir a Jesus. A palavra de Deus fala sobre o livre-arbítrio que foi dado para nós, que nós podemos fazer qualquer coisa, que Deus não nos interfere. Mas o Espírito Santo tenta dizer na nossa mente que nós estamos errados. Que nós estamos errados nos nossos pensamentos, que é para nós modificar, para nós não pecar. Mas muitas das vezes, irmão, nós vamos além, passamos por cima da vontade de Deus e viemos a pecar. E o pecado nos traz a morte. A palavra de Deus fala que quando o homem peca, o homem morre. O homem e a mulher vêm a morrer. Mas ali é uma morte espiritual, não é a morte física, né? A gente está morto espiritualmente para Deus. Mas Deus é tão misericordioso, irmão, que só basta nós realmente se arrepender de coração e estar aceitando Jesus como Salvador e dos teus pecados. A palavra de Deus fala que Jesus não lembrará mais. Então, irmão, que a gente podemos realmente abrir mão do pecado. O cristão, o homem de Deus, ele não, na verdade, ele tem que abrir mão do livre-arbítrio. O apóstolo Paulo falava que eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. Então, que a gente possamos ser assim, que nós já não vivemos, mas Jesus vivemos em nós. Que nós podemos, ó Pai, realmente estar ali disposto a ter uma comunhão com Deus, ter mais amor com o nosso vizinho, né? A palavra de Deus para a gente amar o nosso próximo como a si mesmo, que nós podemos realmente estar amando o nosso próximo, fazendo bem e procurar, irmão, caminhar para um dia estar com Jesus na glória, tá? Deus de já eu agradeço a oportunidade de estar falando com vocês. E cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estou encerrando essa transmissão para a honra e glória do Senhor.